Nós estamos aqui com o prefeito Adriano Silva, que nos concede uma entrevista exclusiva. 6 meses de governo. Existe um desenho eleitoral diferente. Daqui a pouco chega Adriano Silva, se torna prefeito, vão 6 meses. E eu até lhe pergunto o seguinte, a gente vê a popularidade do seu governo e eu lhe pergunto, esperava por isso? Porque é possível ver nas redes sociais alguns atos em que a população vai gostando desses primeiros passos do governo. Bom dia, prefeito. Bom dia, Ananias. Bom dia a todos os ouvintes, né, espectadores aí da Jovem Pan. Sempre um grande prazer estar aqui, né, e agradeço desde já esse espaço para a gente poder falar um pouco sobre a cidade de Joinville. E é claro que eu sou sempre assim muito pé no chão nas expectativas, né? Então, quando a gente recebe o carinho, como a gente está recebendo o carinho de uma grande parte da população joinvilense, para mim é uma grande conquista. Eu fico muito feliz, isso nos enche de energia, né? Quando a gente vai numa praça, quando a gente está caminhando no centro, as pessoas param para conversar, querem tirar uma foto. Então essa demonstração de carinho é que acaba nos fomentando e dando forças para dar sequência aí no trabalho. E aí, prefeito, eu fiz a pergunta daqueles que estão gostando. As críticas. Quando você recebe as críticas, quais são que você considera o calcanhar de Aquiles do seu governo? Quais são os pontos em que a população mais reclama? Porque teve um momento que era a iluminação pública, outro momento era uma outra coisa e tal. Agora, o que você considera que é a maior dificuldade e que admite até que é difícil de realizar? As críticas, a gente tem que estar preparado a isso e faz parte, né, do trabalho, e a gente encara as críticas de uma forma muito racional. Então a gente vai ao centro da questão e procura ver, né, se essa crítica ela tem realmente um viés de que não está ocorrendo o serviço direito, e a gente reúne os secretários, enfim, as pessoas e tenta ajustar. Então, isso a gente tem dado uma grande resposta, né, e tem coisas que a gente consegue resolver rápido e tem coisas que a gente fica muito amarrado algumas vezes, né? Então, um dos pontos que mais me tira o sono é quando ainda, né, a gente recebe reclamações de abertura de empresas em Joinville. Porque é um calcanhar de Aquiles em Joinville, especialmente, mas a burocracia é uma pandemia brasileira. E essa burocracia ela não é fácil de você combater, porque ela não é tão simples assim de você pegar e fazer uma lei e está resolvido. Muitas vezes é o software que está velho e que já não funciona, a cultura, o serviço interno, um decreto que atrapalha, uma lei que atrapalha, né? Então, assim, interpretações. Então, é uma estrutura muito grande para ser desmontada. Então, a crítica, quando a gente fala de empresas hoje que não conseguem com celeridade terem os seus documentos, isso realmente me tira o sono, porque a gente está falando de empregos que poderiam estar sendo gerados, né, de riqueza na cidade que poderia estar sendo gerada e acaba atrapalhando. Então, esse é um ponto que a gente precisa ainda melhorar e continuar batalhando muito. Bom, fala de estrutura. Quando você assumiu, você disse, olha, em relação à reforma administrativa, essas coisas, primeiro que esse ano é muito difícil de acontecer por conta de vedações legais, mas mesmo assim, se possível, vocês disseram que não iriam mexer na estrutura, primeiro iriam entender como fazer essas mudanças e tal. Eu já lhe pergunto, em 6 meses, já conseguiu vislumbrar alguma coisa que é necessário fazer mudança? Por exemplo, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, uma pasta bem complexa, algumas outras pastas que poderão fazer, o seu governo pode apresentar alguma reforma, alguma mudança administrativa para o ano que vem? Ontem até eu tive uma reunião com alguns vereadores, eles me questionaram sobre isso, e a gente tinha uma expectativa de mandar a reforma administrativa agora no segundo semestre. Mas a Lei 173, essa que veda o aumento de custos no Brasil, ela é tão complexa no dia a dia que eu vou dar um exemplo. Nós temos uma expectativa, né, de talvez criar novamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na prática, eu só vou estar dividindo as equipes. Hoje essa equipe está dentro da CEPUD, né, e eu já tenho a equipe montada. E na prática eu vou ter apenas um cargo de diretor para secretário, que vai aumentar R$1.000 por mês o custo entre um salário e outro. Esse aumento de R$1.000 ele é vedado
pela 173. Né? Então, você vê uma grande reforma administrativa, se ela tiver qualquer índice que tenha um aumento de custo, a gente pode sofrer aí um processo de improbidade. Então, a reforma ela vai ter que ficar obrigatoriamente para ano que vem. A SAMA, por exemplo, que é uma secretaria realmente muito grande e ela tem essa responsabilidade pelas licenças, quando ela agrega tantos outros serviços a ela, ela perde mão de obra e ela perde o foco dela. Então a gente hoje tem os cemitérios, que é um problema e que a gente precisa resolver. Nós temos o CEBEA, né, que é o Centro de Bem-Estar Animal, que puxa muita atenção, é uma situação que realmente pede a atenção dos servidores, né? E também tem a parte de parques e praças. Então, você tira o esforço da equipe para aumentar o ritmo dos licenciamentos. Então, aqui realmente a gente já tem uma visão de enviar essas estruturas para outras secretarias, como parques e praças para o CEINFRA, como cemitérios também CEINFRA, o CEBEA já está negociado com o time da saúde, porque o CEBEA, na verdade, ele trata de saúde animal, então para compra de medicamentos, a própria gestão da unidade, ela fica muito mais próxima, né, à realidade da equipe da saúde do que à realidade da saúde. Então, essas são algumas mudanças que nós já temos certeza que vamos estar fazendo. Mas, infelizmente, por causa da 173, vamos ter que aguardar aí o ano passar e só fazer ano que vem. Mudando de assunto, falando um pouco sobre a pandemia, nós temos uma expectativa de que nesse semestre a realidade mude para sempre, ou seja, a gente consiga que a população, a sua maioria, esteja vacinada, enfim. Ontem o governador fez um anúncio antecipando a vacinação dos maiores de 18 anos, ou seja, a primeira dose das pessoas com mais de 18 anos serão aplicadas até o dia 31 de agosto. Isso quer dizer que, se são 3 meses a vacina, a segunda dose, a que mais demora, nós teremos no início de dezembro, final de novembro, toda a população com maior de 18 anos vacinada. Eu lhe pergunto, considerando que a logística, a vacinação, a aplicação acontece na cidade, é possível esse cronograma? Você acredita nesse cronograma? Lembrando que é com base naquilo que vem do Ministério da Saúde. Eu lhe pergunto, quando você recebe essa informação, você recebe com ceticismo ou você acredita que esse cronograma é possível, até porque até agora vem sendo seguido, até a gente pode dizer, nesse cronograma apresentado pelo governo? O que cabe ao município, né, que nós termos as seringas, as agulhas, as equipes, as estruturas, nós estamos preparados para fazer isso. Né? O que cabe ao governo do estado e ao governo federal é a quantidade de doses. Então, quando eu vi ontem também essa mensagem do governador, também me surpreendeu positivamente. Né? Eu vejo isso como uma excelente notícia e estamos preparados para isso. Então, isso significa que nós vamos passar a receber muito mais doses do que estamos recebendo hoje. Porque tudo que a gente recebe, a gente tem feito. Por exemplo, semana que vem a gente chega à marca de 200 mil joinvilenses vacinados. Então, isso é um número muito bom. E na prática, Ananias, quando a gente percebe as internações em casos graves, realmente acabou, né, praticamente eliminou os casos graves com as pessoas vacinadas com as segundas doses. Então, a gente começa realmente a ver de que, avançando a vacinação, a gente está muito próximo de voltar ao normal. Então, isso é que nós mais desejamos e estamos esperando. Até quero aproveitar o momento aqui e fazer um alerta às pessoas para que elas não esqueçam de fazer a segunda dose. Hoje nós temos 2 mil joinvilenses que simplesmente não apareceram para fazer a segunda dose. E sem a segunda dose não significa que você está imunizado. Então eu peço que as pessoas, quando tem o seu agendamento, que recebem na hora o agendamento, coloque na geladeira de casa a data para não esquecer. Cuidem dos pais, né, muitas vezes que podem esquecer alguma coisa assim, porque é fundamental a segunda dose. De nada adianta fazer só a primeira. E até sobre essa vacinação, em relação aos números de internados, em relação também a decretos, a número de leitos de UTI, ocupação de leitos de UTI, com base nos números que tem hoje,
Havia uma expectativa, até o secretário falava, depois do Dia dos Namorados, poderia até ter mais uma nova onda de casos, e com essa nova onda de casos, decretos mais rigorosos, a gente chegamos em julho e esse número se mantém. Você acredita que a partir de agora essa será a realidade? Há ainda uma preocupação muito grande que pode ter um novo pico de casos? Como é que vocês estão monitorando isso? Eu sou otimista por natureza, né? E eu vejo de que realmente a gente está chegando ao fim da pandemia. Você vê países aí como os Estados Unidos, que já avançaram drasticamente na vacinação, já estão tendo vida normal. Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos e já estão sem máscara, sem restrições e seguindo vida normal. Aqui em Joinville, quando a gente olha o gráfico dos picos da pandemia, pelos gráficos a gente vê que a gente teve 3 ondas na cidade de Joinville, né? Então isso passou, e com o avanço aí da vacinação, a gente acredita que realmente isso vai ficar para o passado e vai ser apenas uma grande história do mundo a ser contada. Bom, outro assunto, trânsito em Joinville. É o momento de falar, de fazer todas as perguntas. É um caos, né? O trânsito em Joinville está um caos. E é um problema muito grande porque, até eu estava falando essa semana, para onde você for na cidade é um inferno, né? Qualquer bairro da cidade é um problema gigantesco. Lhe pergunto, por exemplo, na região do Paranaguá-Mirim, tem várias sugestões. Agora está chegando a van lá na frente do Mercado Rodrigues. É um problema no semáforo. Trazendo exemplos aqui que está vindo. Como é que vocês têm monitorado isso? Como é que está essa organização? E o que pode ser feito aí para amenizar isso e resolver? Talvez a curto prazo seja difícil, mas a médio e longo prazo. Sim, a mobilidade é um problema mundial, né? A gente cresce o número de carros muito mais do que o número de ruas. Em Joinville, em especial, a região sul é uma das que mais sofre. Quando a gente olha o mapa de cima, ela parece um grande espaguete. As ruas, elas não têm uma linearidade, então você não consegue ter ruas paralelas e tudo mais para trabalhar com binários, né? Então ali realmente fica um grande desafio. Mas nós estamos investindo, ontem até eu liberei o investimento para que a gente venha a modernizar o nosso parque semafórico, né? O nosso parque semafórico, que são os semáforos, eles são de 1998 e eles não sofreram qualquer modernização nesse período. Então, hoje, com esse investimento, são quase 3 milhões de reais de investimento que nós vamos fazer, a gente vai colocar semáforos inteligentes. Nós temos apenas um funcionando hoje em Joinville, um semáforo inteligente, que é ali na Marquês de Olinda com Autocar Derfel. E ele funciona através de câmeras, e ele sozinho, ele define se ele abre ou fecha de acordo com a quantidade de carros. E você dobra a quantidade de movimentos do semáforo. Então isso deixa ele mais acelerado e de forma inteligente ele vai se moldando. Então nós vamos ampliar nos principais cruzamentos. Então isso acaba ajudando, óbvio que não é a solução, a única solução. Nós também estamos acelerando, principalmente para a região sul, as pontes. Então, a ponte Ademar Garcia, ela agora no segundo semestre, ela já entra em licitação. É uma licitação complexa, uma licitação internacional, justamente para a gente atrair grandes empresas internacionais para fazerem a obra. E dando certo a licitação, a gente imagina ali que no primeiro trimestre do ano que vem já começa essa obra. É uma obra de 2 anos, mas é uma obra que vai facilitar muito, abrindo de uma vez por todas o eixo leste, norte e sul, né, que as pessoas vão poder se locomover. E a ponte Anêmonas, essa para mim, ela é uma das mais importantes para desafogar o trânsito da Zona Sul, porque ela consegue fazer o binário com a Guanabara, né, e aí você consegue realmente desafogar, porque hoje, quando você vem pelo Fátima, por ali, é apenas um funil, você não tem para onde sair. São quase 50 milhões de reais, tirando as pontes, de investimento em pavimentação só na região sul. E a pavimentação sempre pensando em ruas estratégicas que possam ligar eixos aí na situação. Outro ponto também, que é um ponto que eu já fui apresentado, são as marginais da autopista litoral, que eles já têm projetado as marginais da Zona Sul até a Autocar Derfel, né? E incluindo os 2 viadutos em cima da Minas Gerais.
E isso é fantástico, porque você aí liga de fato, né, de direito. Então, aqui nós estamos aguardando uma anuência da Agência Nacional de Trânsito, que eles têm que liberar a obra. Então, eles já têm o projeto executivo, eles já têm a verba e eles estão aguardando só a liberação para iniciar a obra. Se tiverem essa liberação, eles podem começar essa obra já no ano que vem. Também é uma obra importante aí em mobilidade. E uma obra que estava meio adormecida e nós estamos levantando é a duplicação da Santos Dumont. Porque a do Santos Dumont ela não foi terminada, né, e esse eixo entre a João Colim até o Garten Shopping, a gente quer retomar esse tema. Então, já estamos revendo todo o projeto executivo, inclusive vários empresários da região estão se cotizando para pagar a adequação do projeto executivo, porque isso daí eu consigo de forma muito mais acelerada ter esse projeto executivo na mão e depois eu buscar verbas, porque ali a verba para as obras eu acredito que a gente consegue buscar via governo estadual ou até federal. O problema ali para Joinville são as desapropriações, que aí é a própria cidade que tem que pagar. Então, o quanto antes a gente conseguir se organizar com isso, eu consigo botar isso no orçamento da cidade e preparar para fazer as desapropriações. O que seria colocar no orçamento? Uma previsão, 5 anos, menos? Não, a gente pretende fazer em menos. Ano que vem nós já colocamos uma verba importante no orçamento, em torno de R$20 milhões para desapropriações. Porque nós estamos falando aqui da duplicação da Autocar Derfel, também da duplicação da Almirante Jaceguai, e que vão exigir, né, essas desapropriações. Então, isso era uma coisa que não era prevista no orçamento da cidade, e a partir do momento que tu não tem essa previsão, você não consegue fazer as ampliações da questão de mobilidade. E nós também estamos trabalhando num projeto que talvez vai ser a segunda cidade no Brasil que vai ter, é um fundo imobiliário, onde eu ponho todo o patrimônio da prefeitura dentro do fundo imobiliário. E hoje, quando você faz um loteamento na cidade, né, isso aqui é até um furo, tá, que eu não tinha comentado com ninguém, é a primeira vez que estou falando. Quando você faz um loteamento na cidade, o loteador ele é obrigado a deixar uma faixa para a prefeitura. Mas esses terrenos, muitas vezes, eles são tão pequenos para a prefeitura que eles não têm qualquer serventia. A gente não consegue botar uma unidade básica em cima, uma escola, nem fazer uma praça. E através de um fundo imobiliário você consegue vender esses terrenos, esse dinheiro entra no fundo imobiliário e você usa esse dinheiro exclusivamente para desapropriar novos terrenos. Então você usa terrenos que a prefeitura não vai utilizar para comprar terrenos onde é necessário e estratégico para abertura de ruas, duplicações, e que hoje era um gargalo na cidade. Então a gente está estudando, nós já temos todo o material nas mãos, né, para montar esse fundo imobiliário, e se isso acontecer, por exemplo, São Paulo capital é a primeira cidade no Brasil que fez esse fundo imobiliário, e hoje eles têm em torno de 70 milhões ano de desapropriações em São Paulo, só com recurso dessa administração dos bens da própria prefeitura. E aqui em Joinville nós temos quase 2.000 imóveis, e uma grande parcela desses imóveis eles não têm serventia. E pasme, né? Isso pode, muitas vezes, para o morador ter serventia, porque ele tem a casa dele e do lado tem uma faixinha de terreno de 3 metros e comprida, que para a prefeitura não vale nada, mas ele consegue ampliar o terreno dele e para ele vale. Então ele pode, daí via fundo, comprar esse terreno, né? E aí a gente poder usar essa verba para outra área. Prefeito, a questão das aulas, quando nós teremos a retomada definitiva, agora com a vacinação dos professores, e aí entrando nesse ponto, a questão das impressoras questionadas, e também sobre a fiscalização. Por exemplo, a gente teve aquele problema da vigilância e tal. Como é que está a fiscalização disso também em relação a essas questões? E apareceram outros problemas também na prestação de alguns serviços públicos? Bom, lembrar só e reforçar que as nossas escolas municipais, e aqui eu quero agradecer muito os servidores da educação, né, que fizeram essa grande diferença. Nós somos uma das raras cidades no Brasil que teve aulas desde o primeiro dia do ano letivo. Né, e no momento mais crítico nós mantivemos as aulas, né, claro, sempre monitorando com muita segurança, mas nós entendemos que a educação é essencial, e esse entendimento passa também pelos servidores. Então isso que eu quero reforçar, porque não era só uma vontade do secretário e do prefeito, mas uma vontade interna também dos próprios professores de entenderem a real necessidade desses alunos retornarem. Um dos grandes problemas realmente são as impressoras, que assumimos a prefeitura sem esse contrato, né? O contrato das impressoras ele foi gasto 3 vezes
ano passado o valor dele, então ele era um contrato até para mais 2 anos, só que ele foi totalmente gasto ano passado com a impressão de materiais para as crianças receberem em casa. Mas estamos chegando ao final dessa novela e semana que vem as impressoras começam a ser instaladas já nas escolas, então no segundo semestre, quando as crianças voltarem aí do recesso, das férias, já teremos aí normalizado esse serviço. Tem uma pergunta aqui que está sendo feita sobre falta de medicamento. Até, segundo informações, no Hospital São José, a falta de hidroxiureia. Como é que está essa questão de medicamentos, essa gestão aí? A falta de medicamento, ela é sempre uma coisa que acontece de forma esporádica, né? E essa forma esporádica as pessoas vão entender a partir do momento que a gente entender de que a dinâmica da saúde ela não é linear, né? Então você tem uma previsão, né? Você usa a previsão de acordo com o teu passado, então eu tenho tantos doentes e tudo mais, e você faz essa compra, e isso a nossa Secretaria da Saúde tem de forma muito organizada essas compras, mas essas compras elas não prevê qualquer alteração, por exemplo, de um surto de alguma situação. Não sei se é o caso desse medicamento, mas o fato é que isso algumas vezes ocorre, e aí a Secretaria já acelera o processo para restabelecer o estoque. Porque o medicamento ele tem prazo de validade, então se a prefeitura também ela se estoca demais, você pode chegar ao final de prazo de validade e você perder também os insumos, o que também não pode acontecer. Então é sempre uma necessidade de equilíbrio e esse é sempre um grande desafio. Prefeito, até se quiser falar sobre isso, são 4 temas que são importantes, a gente está quase no fim da entrevista, mas eu acho que a gente não tem como não falar sobre a Vigorelli, porque é um ponto de orgulho do joinvilense, né? E muitas das vezes piada, né? Muitas das vezes piada. Isso vai ficar no passado, né, prefeito? Porque agora com isso, e eu vou lhe perguntar quando que o joinvilense poderá ir lá na Vigorelli, andar na orla. Você já deve ter uma previsão, você já deve ter uma expectativa para isso, quando isso vai acontecer. Perguntei para o secretário, ele não tinha, porque ele falou que era outras pastas, mas o prefeito eu posso perguntar. E também a vinda do Luciano Hang trouxe uma nova sensação para a cidade, porque num outro momento ele veio, você é um empresário e você também se sentiu representado por ele quando ele falou que Joinville é burocrático, Joinville é difícil e tal. Tanto é que você foi candidato a prefeito e uma das coisas que você prometeu mudar era em relação à burocracia na cidade. Vem Luciano Hang agora e rasga elogios, né? Todo mundo viu, todo mundo assistiu e tal. Sensações em relação a Vigorelli, prazo e também a vinda de Luciano Hang. A forma de pensar é a mesma forma, Ananias. O que nós colocamos no nosso time? É pegar o problema e resolver. Né? E se o problema não tem solução, tem que dizer não, né? Por exemplo, no caso dos licenciamentos, né? O que não pode é deixar, né, o empreendedor muitas vezes no limbo, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe onde ele está errando para ele conseguir o licenciamento. Então nós respeitamos a fila e a partir do momento que chega o processo daquela empresa, né, aquele processo ele vai ser avaliado do começo até o fim. O que acontecia antes? Chegava na mão do técnico, faltava um documento, esse processo voltava para o final da fila. Né? Ou faltava alguma informação, ou faltava algum ajuste, porque algumas vezes, olha, se você alterar aqui o projeto, ele passa. Né? E essa é a nossa orientação. Então, os projetos hoje chegam na mão dos técnicos, analisam, chamam o empreendedor e diz, olha, aqui você tem que alterar. Se você puxar mais 1 metro aqui, ali e tudo mais, você consegue o licenciamento. Sem burlar regras, sem burlar, né, as leis, mas sendo proativo em ajudar também esse empreendedor. Então, com isso a gente está conseguindo dar uma celeridade. Hoje nós temos já um WhatsApp que as pessoas conseguem agendar reuniões com os técnicos, que isso antes era impensável, justamente para ter essa discussão sobre o processo. E foi exatamente o que aconteceu na Havan. A Havan ela já vinha há anos em fila, né? Ela já estava sendo analisada, mas ficava sempre aquela coisa, não, agora volta e tem que fazer isso, não, agora vai para lá e não.
pega o projeto, veja com o time da Havan e o que tem que ser feito. Então, e aí, de forma automática, vinha já o documento e ele não voltava no final da fila, porque ele já tinha cumprido a fila. Então, por isso que a gente conseguiu acelerar esse processo. E o mesmo pensar na Vigorelli. A Vigorelli são 30 anos de discussão. Nós montamos um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho com várias frentes, incluindo o Ministério Público, incluindo o Tribunal de Justiça, né? E nós sentamos e dissemos, olha, não temos como ficar do jeito que está. O que precisamos fazer para ajustar esse processo? Precisa ter um projeto de regularização, e esse projeto visa realmente um projeto de investimento da Prefeitura. E aqui então nós montamos o projeto, é um investimento de 6 milhões de reais que serão feitos lá na Vigorelli, e que não é só botar energia elétrica, né? Você botar saneamento, pavimentação, você resgatar a orla ali na frente da Vigorelli. Então é uma previsão de 36 meses, isso é um ataque, né? Um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, então nós somos obrigados a cumprir agora esse processo. Então isso também é uma coisa que nós decidimos assumir riscos, porque outros governos não querem assumir TACs, porque termo de ajuste de conduta, na prática, o que acontece? O prefeito responde pela pessoa física se não executar. E eu pago multa diária na pessoa física se não for executado esse projeto. Então, muitas vezes, governantes não querem saber disso, porque é um problema. E aqui nós puxamos a responsabilidade para nós, para resolvermos de uma vez por todas a Vigorelli. Então, são 36 meses no pior cenário, né? Óbvio que nós vamos estar trabalhando para acelerar isso, né? O processo que mais demora agora é a criação dos projetos executivos. Porque para eu pavimentar eu tenho que ter projeto executivo para fazer a drenagem e tudo mais. Então isso leva alguns meses, depois de licitação, a partir do momento que licitar, a obra já começa. Então imagino que início do ano que vem a gente já começa a perceber já algumas melhorias lá em termos de infraestrutura. Daqui até o final do ano vai ser processo burocrático mesmo, porque a gente não tinha nada nas mãos. A gente primeiro tinha que ter, né, a autorização para iniciar isso, e agora a gente tem essa autorização. Então até o final do ano não vê nada. Continua indo para a Vigorelli do jeito que está. Nós estamos e depois até o final do ano a gente está tentando energia, pelo menos, não, energia não, mas a gente está pelo menos tentando fazer a pavimentação da rua até a Vigorelli, né? Então, porque aqui, então a gente está vendo se as nossas equipes conseguem, se a gente tem contrato que daria. Então, aqui talvez seja mais fácil. A iluminação não, porque ela depende de uma estrutura de postes e tudo mais, e quem contrata isso é a Prefeitura, não é a Celesc, né? E nós temos que licitar esse serviço. Então não é a Celesc que chega lá, a Celesc vai lá e agora monta. Não, nós temos que montar a estrutura e a Celesc daí ela entra daí com a fiação. Perfeito. Prefeito, obrigado pela presença, a gente deseja sucesso aí no governo e que a gente possa daqui 6 meses fazer mais um balanço com realizações para a nossa cidade. Nós somos joinvilenses, amamos a nossa Joinville, e quando a gente vê isso a gente se orgulha porque a gente vê mudanças na nossa cidade. Obrigado. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez uma oportunidade, um excelente dia para todos.